O Fernando Rocha disse assim, ó, se o homem quer ser feliz, só existe um jeito, que é ficar longe das mulheres. Ô amigo, quem foi que te magoou nesse nível? Eu fiquei preocupada agora. Tadinho do Fernando, gente. Não é possível que você não goste de mulher desse jeito. Que você acha que só vai ter felicidade longe dela. Não, amigo. Esquece as mágoas do passado, quem te feriu e ó, vai pra cima. Ainda tem um monte de mulher boa por aí. Tem um monte de mulher ruim? Tem. Tem um monte de homem ruim? Tem. Mas também tem um monte de homem bom, um monte de mulher boa. Onde que eles estão, os homens bons? Eu não sei, eu não achei ainda. Calma. Um dia eu vou esbarrar em algum e vai dar bom. Mas, não, amigo, relaxa. Não é assim não a vida. Tem um tipo de dor que não grita. Ela só vai embora devagar. Um homem que deixa de tentar não explode. Ele simplesmente para de ligar. E quando você percebe que ele parou, já faz tempo que ele tinha ido. Por que homem não chega mais em mulher? Vamos fazer esse exercício mental. Digamos que dê tudo certo. O que vai acontecer no final da noite? Vai empurrar legal, né? E é isso. Não vai mudar muita coisa ali, é mulher de balada. É isso, né? Um encontro de balada. Vai só empurrar, beleza. Pontos negativos, se der tudo errado, se der errado, pontos negativos. Você vai ser humilhado e vai ser uma coisa meio passivo-agressiva, que ela vai zoar com as amigas dela, mas ela não vai falar na sua cara que ela não quer, ela vai continuar zoando, mas não vai te dar uma bota, ela não vai te falar assim, ó, não quero. Ela vai zoar com as amigas dela durante uns 10 minutos até você se tocar. Tudo isso enquanto você é gravado pra ser postado no TikTok ou no X, falando tipo, nossa, olha esses homens escrotos aqui chegando, nossa, que ridículo, quisa do tipo. Ou seja, o ponto positivo não supera os pontos negativos. A recompensa não vale a pena. Quer empurrar né? Na rua, assim, numa da noite. Tipo, uma empurrada meia bomba que não vai mudar muito a sua vida, tá ligado? Talvez pode até dar merda, vai que ela tem alguma DST, alguma coisa assim. E aí? E o ponto negativo é você ser humilhado sistematicamente nas redes sociais. Perder seu emprego, ou até ser preso, né? Dependendo se ela, sei lá. Vale a pena? Não vale. Pois é. Pesquisas mostram que homens jovens estão se conectando menos romanticamente, estudando mais sozinhos e desenvolvendo interesses que não dependem de validação externa. Isso não é colapso. É uma reorganização silenciosa de prioridades que a sociedade ainda não sabe como nomear. Os homens não chegam, não aborda, não tenta. E aí depois fala assim, eu queria ficar com você. Mas nem chegou, nem tentou, nem nada. Como que ele vai conseguir se ele não tenta? Então eu tenho visto que os homens, eles estão ficando mais na deles. Não estão indo atrás, não estão conversando, não estão tentando. Gente, tem mulher querendo ficar com o homem. Só que o homem não chega nela. Não, e ela sai sem ficar. Eu descobri que o homem não sabe conquistar mulher. Não, presta atenção nessa história. Esses dias eu e minha irmã, nós estamos viajando, né? Fomos num barzinho aqui e tinha um show. Hoje ainda dá bola não, que eu tô de pijama até agora, porque aqui tá frio, tá? Eu tô ficando com esse pijama tem 50 dias já. Não, mas eu lavei ele. Oh Deus, eu tenho que fechar essa porta, tá fazendo barulho. Oh, não fecha não? Como que fecha? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Aí a gente foi nessa festa, que tinha música e tal. E aí a gente comprou nossa bebida. Cada hora chegava uma pessoa oferecendo bebida. Mas eu já tava com a minha. Aí eu fiquei assim, velho, os homens não sabem falar outra coisa, sei lá, conversar outra coisa. Tem que chegar, você quer uma bebida? Posso te pegar uma bebida? E tipo assim, dá uma impressão de que se você aceitar, você tem que ficar. Eu não sei se vocês têm essa impressão, que eles botam uma pressão na gente, né? E daí eu não quero, porque eu comprei a minha. Aí tipo assim, eles não tinham assunto pra falar com a gente. Eles não sabiam o que falar, o que fazer. Sabe, não tá esquisito? Aí eu conversando com os outros, contando isso, algumas meninas aqui, e daí elas falaram que a maioria das mulheres saem pra os caras pagarem a bebida, né? Aí eu fiquei pensando e eu acho que eu já fui assim também. Graças a Deus, né? Pelo menos o dinheiro de um drink a gente tem, não é possível, né? Esquisito, né? Como que é que os homens chegam quando a mulher compra a bebida? Porque aqui eles não chegaram não, mas eu fiquei assim.
Eu falei assim, eu tenho que contar isso no TikTok. E se o problema não for que os homens estão desistindo, e sim que ninguém prestou atenção enquanto eles tentavam? Tem uma diferença enorme entre alguém que nunca quis e alguém que tentou tantas vezes que aprendeu a não querer mais. Nós duas! Calma aí, paizão. Aí, é amigo do seu? Aí, deixa eu te falar. Ó, só tem atitude? Só? Mas tá faltando! Homem não chega mais! É as mulheres! Tem que ser homem, não pode ser viado! Só tem viado! Não é possível um negócio desse. Tá tão fácil assim. Não é que tão fácil, tipo assim. Tem um requisitozinho. É, Tem algum padrão estético? tem. Qual que é o padrão? Tem que ser maior, homem alto também tá difícil. Achou eu aqui! Levanta as mãos e dá graças a Deus. Por favor, amém. Ô, vem cá. Tava te olhando, mas eu achei que você namorava. Por isso que eu não cheguei em você. Eu vi de longe, eu falei, tem uma aliança. Graças a Deus não. Qual que é seu nome mesmo? Maria Eduarda. Mário Eduardo, eu! Ô menina, você acha que combina eu e ela? Combina. Tá vendo? Achou um homem alto, chegou em você. Pense num homem que você conhece, Zenipai, o irmão, o amigo. Quando foi a última vez que ele falou sobre o que sente de verdade? Não o que aconteceu com ele. O que ele sente. Há uma boa chance de que você não saiba a resposta. E há uma chance ainda maior de que ele também não saiba. Homens não querem ter relacionamento sério ou compromisso sério com mulher preta. Não são homens brancos, eu tô falando de homens no geral. Homens preto, marrom, sapecado, homens em geral. Acabei de ver um vídeo de uma linda, uma querida, gente, uma preta maravilhosa, falando sobre isso aqui, do quanto tá difícil ela arrumar um relacionamento sério. Porque ninguém quer se relacionar com ela, porque ela é preta, do cabelo crespo, só que ela é linda, maravilhosa. E eu fui ver os comentários, que eu sou curiosa, né, porque eu falo sobre esse assunto aqui. E lendo os comentários, o povo tá matando, caindo sobre ela, falando que ela tá se fazendo de vítima, que gosto é gosto, que ninguém é obrigado a gostar de preto. Ninguém é obrigado. Mas tem uma coisa que se chama respeito e outra coisa que se chama preconceito, que nunca acabou e eu acho que nunca vai acabar nesse Brasil. Eu não sei nos outros países, que eu nunca saí pra fora pra saber. Mas no Brasil, gente, até a forma como você vai numa loja, num banco, numa lanchonete, um restaurante, o preto é tratado de forma diferente, a não ser que esse preto é milionário. Aí sim, se for um Vini Júnior da vida, aí tudo bem. O Hendrick, agora, pretos normais, CLT? Gente, eu tô falando isso que eu já vivi isso, eu vivo ainda hoje, então eu sei o que eu tô falando. Mas o que eu quero falar é que ela tá certa, existe sim muito preconceito, ainda não é só homens brancos não, é homem em geral. Eu tenho um amigo preto que ele falou que ele não casa com mulher preta, que mulher preta é feia. Pô, o cara é preto, da minha cor, mais preto que eu, nem da cor da minha blusa. Geração que cresceu ouvindo o homem não chora, está criando outra geração que aprendeu algo mais silencioso ainda. Homem não explica, ele só vai embora. E às vezes, nem ele mesmo entende por quê. Os homens não desejam mulheres, eles desejam o status social e a aprovação social que essa mulher vai representar pra ele. Então, pra ilustrar isso, eu vou colocar o casal Vini Júnior e Virgínia, que eu acho que todo mundo conhece. E aí a Virgínia, ela vai ser esse objeto desejado, ela vai virar esse símbolo. Mas quem o homem quer ser? Ele quer ser o alvo, ele quer ser o modelo, ele quer ser o Vini Júnior, porque o Vini Júnior é visto como esse homem bem-sucedido. E aí que tá, o desejo dele não é pela mulher em si, mas pelo status masculino que ela representa. Logo, esse modelo, que é o Vini Júnior, vira um rival pra ele, um rival inimigo. Por quê? Porque o homem comum olha pro Vini Júnior e vê que ele não consegue competir com isso. Ele não consegue ser atraente, ter o shape, ter dinheiro. Como ele não consegue competir, ele transforma esse desejo do objeto pelo ódio ao objeto. Ele resolve culpar o objeto, que seria a mulher, por essa infelicidade dele, por essa desvantagem ali na competição. E é aí que surgem os incels. Os incels são esses caras que estão em
celibato involuntário, e é por isso que é tão comum a gente ver o homem estacando hates em mulheres que são bonitas, bem-sucedidas. A gente vê em posts até da Virgínia, Luísa Sonza, Anitta, os homens colocando hate ali, porque ele sabe que nunca conseguirá tê-las. Ele não consegue competir com esse padrão de homem ideal, de macho alfa, que eles mesmos criaram, né? Então é aí que tá o problema. Fala-se muito sobre essa rivalidade feminina, mas pouco se fala sobre a concorrência masculina, que é tão tóxica quanto. Essa é uma teoria social do René Girard. Ele fala sobre o desejo mimético. Eu vou deixar aqui nos comentários as refs. Beijos, se informem, falem se concordam ou não e até mais. Você já entrou numa festa e percebeu, num determinado momento, que um dos convidados tinha simplesmente sumido? Não foi embora com drama. Não deu tchau para todo mundo. Ele estava lá e de repente não estava mais. E ninguém sabe exatamente quando ele foi. Isso é uma metáfora perfeita para o que está acontecendo com uma parcela significativa de homens na última década. Não é uma saída barulhenta. Não é uma declaração de guerra. É uma ausência gradual que começa antes de qualquer pessoa perceber. E quando percebem, a decisão já foi tomada faz tempo. Chama de desengajamento, chama de retirada estratégica, chama do que você quiser. O nome não muda o que está acontecendo. Uma quantidade crescente de homens, especialmente entre os 20 e os 30 e poucos anos, está redirecionando energia, atenção e intenção para longe de relacionamentos românticos, de dinâmicas sociais que os esgotam e de papéis que parecem não ter recompensa clara. Mas antes de você pensar que isso é uma reclamação, uma acusação ou um manifesto, não é nada disso. É uma observação. E observações honestas, quando feitas sem agenda, têm o poder de revelar coisas que nenhum dos lados quer admitir. Então respira, porque essa conversa vai precisar de espaço. Oi. Ai, velho, o que você quer comigo, porra? Que desgraça, velho! Ô, seu arrombadinho, que saco, mano! Sai aqui, velho! Mano, que porra! Os homens não chegam mais nas mulheres. Em específico, homens héteros. Isso aqui não é um achismo romântico ou uma birra pessoal. É fato. Tem dado, tem estudo e tem vivência. Segundo Thaís Gilani, especialista em comportamento humano e jovens da geração Z, a nossa geração apresenta baixa tolerância à frustração. E isso impacta diretamente as relações sociais e afetivas. Ok, até aqui, dado. Mas tem um ponto aqui que me intriga profundamente. Diria que é algo que me fascina, que vai além da geração. A autoestima masculina. Essa entidade mística que dizem ser altíssima. Spoiler, não é. Autoestima não é ego, minhas queridas, e é aqui que a gente se confunde. Um estudo do Instituto Ideia, com 663 voluntários, mostrou que só 3% dos homens se consideram feios e 47% se acham bonitos. Tudo bem que esse dado contradiz totalmente a minha tese. Mas um detalhe crucial que eu pesquisei e não achei é a idade desses homens. Porque eu tô falando aqui dessa rede social, desse recorte geracional, os jovens adultos. Inclusive, estudos recentes da neurociência já avisaram. A adolescência não acaba aos 18, ela pode se estender até os 30. E o que define a adolescência emocionalmente falando? Insegurança, baixa autoestima, medo de rejeição, confusão. Então esses homens que responderam essa pesquisa não necessariamente sejam aqueles que travam quando tentam falar com uma mulher no bar. Então eu me deparo com um jovem adulto que tem um ego inflado e uma autoestima frágil. Nenhum desses dois fatores ajuda alguém a chegar em alguém. Eu encerro esse vídeo com um recado direto para os meus divos. Que exatamente é tão aterrorizante de escutar um não de uma fulana da balada? Ai, Julia, mas as mulheres não são independentes? Elas podem chegar nos homens se elas quiserem. E a gente chega. Mas deixa eu te contar um segredinho. Se essa menina já te dá sinais que ela te quer e você chega nela, ela vai ficar 1000 vezes mais atraída por você. Não é sobre poder, é sobre desejo. E eu diria que o desejo gosta de gestos. Então a gente fica nesse impasse meio patético. Você paralisado pelo medo da rejeição e ela desinteressada antes mesmo de tentar. Você chama de prudência, ela chama de broxante. Homem feio, você que é feio, fica nesse vídeo aqui ordinário. Ó, você que é feio já nasce com a obrigação de ser simpático. Segundamente, você tem que ter a nota, né? Porque se não tiver, a gente não quer que passe nem perto. E o brinquedo tem que ser grande, tem que ser servido. O documento tem que ser grande e grosso. Mandiocona que queremos. É mandiocona. Se não, não passa perto, por favor. Não passa perto, não. Viu? Em pleno 2026, até uma década pra cá, mulher não tá tolerando. Homem feio, liso, enjoado e ciumento, pelo amor de Deus, tem que estar em extinção. Tem que estar em extinção. Passa 300 mil metros longe de mim que eu tenho alergia. Agora, se for um feinho que faz o pix, ainda que é pau mandado, tem que ser pau mandado também, nossa, tá? Se for um feinho, educado, gente boa, trabalhador, entendeu? Que tem
o brejelão grandão, que trabalha com força, com vontade, é esforçado, aí nós deixamos passar perto. Passar perto, não confunda. Não confunda. Se você é feio, a correria pra você é quadrificada, triplicada, mais do que duplicada, sextrificada, tá bom? Não venha tirar nós bonita não, porque os 6 feio, ó, pelo amor de Deus, viu? Nós não quer. Existe um processo psicológico chamado de extinção comportamental. Em termos simples, quando uma ação é repetidamente executada sem nenhum resultado, positivo ou negativo, o cérebro eventualmente para de gerar o impulso de repeti-la, não por fraqueza, por eficiência. O cérebro humano é extraordinariamente bom em aprender com padrões, e quando um padrão se repete vezes suficientes, ele se transforma em expectativa. E quando a expectativa é suficientemente frustrada, ela se transforma em indiferença. E isso não é filosofia abstrata, é neurociência do cotidiano. Agora imagine um homem jovem, 22, 25 anos, que cresceu com uma ideia, mesmo que vaga, de como as coisas deveriam funcionar, que o esforço seria reconhecido, que a vulnerabilidade, quando compartilhada no momento certo, seria recebida com cuidado, que tentar, de verdade, com presença, com intenção, era o caminho. Ele tentou, talvez mais de uma vez, talvez de jeitos diferentes. E em algum momento, algo no circuito começou a mudar. Não com raiva. Raiva ainda é energia direcionada. Raiva ainda quer alguma coisa. O que mudou foi mais quieto do que isso, uma espécie de recalibração interna onde o custo de tentar passou a parecer maior do que a possibilidade de conseguir. E quando o custo ultrapassa a possibilidade, o comportamento muda, não por escolha consciente, por adaptação. Esse processo acontece devagar, tão devagar que a maioria das pessoas, inclusive o próprio homem, não percebe enquanto está acontecendo. Ele continua indo ao trabalho, saindo com amigos, usando as redes sociais, mas alguma coisa foi ficando para trás no caminho, uma espécie de abertura que ele não tem mais, uma disposição que foi se fechando como uma flor que nunca encontrou sol suficiente. Início de mês, feriado, e não é o 5º dia útil. E o que isso significa? Que o liso está mais liso que gengiva de banguelo. Mais liso que cabelo de índio, mais liso que barriga de foca. Muito cuidado, hein, minha querida? É hoje que o seu celular toca. Piriri, piriri, piriri. Piabão ligou pra mim, o Piabão vai ligar. Porque no feriado, na mais uma quinta-feira, ele já quer emendar até domingo e desceu o golão, o litrão, mas não tem nenhum tostão. Por quê? Porque é início de mês, não é o 5º dia útil. Então, minha querida, muito cuidado, porque hoje ele quer, bater o rango aí na sua casa, descer o litrão, ficar aquela piaba deitada no seu sofá esparramada. É hoje que o seu celular toca. Piriri, piriri, piriri. Piabão ligou pra mim. Desliga, bloqueia. Tem uma geração inteira de homens que aprendeu a não fazer perguntas sobre si mesmos, não porque eram proibidos explicitamente, mas porque o ambiente nunca criou espaço para isso. Pensa bem, quantas vezes um menino de 10, 12, 15 anos foi ativamente encorajado a explorar o que sentia, não o que aconteceu com ele, mas o que ele sentia sobre o que acontecia. Quantas vezes alguém se sentou com ele e disse sem pressa, sem julgamento, como você está de verdade? Não é uma acusação a pais ou mães, é só uma observação sobre como a socialização masculina em grande parte funcionou e ainda funciona em muitos lugares. Resolve o problema, segue em frente, não fica naquilo. E tem uma função nisso. Em situações de crise real, a capacidade de não se dissolver emocionalmente é um recurso, mas quando essa função vira o modo padrão, quando resolve e segue, se torna a única resposta para qualquer coisa. O que você constrói não é força, é uma armadura que eventualmente vai ficar pesada demais para carregar. E é essa armadura que muitos homens estão carregando hoje em relacionamentos, no trabalho, em amizades. Ela os protegeu em algum momento, mas ninguém ensinou como tirá-la.
Então eles chegam aos 20 e tantos anos com uma habilidade extraordinária de funcionar e uma dificuldade real de se conectar, de estar presente de um jeito que não seja apenas útil, de receber cuidado sem imediatamente querer retribuir, pagar, justificar. E aí acontece algo que é, ao mesmo tempo, muito previsível e muito subestimado. O primeiro relacionamento que exige que ele seja vulnerável de verdade parece ameaçador, não porque ele seja fraco, mas porque ele nunca treinou esse músculo. A gente quer saber como é que estão os homens no São João aqui em Natal. Cara, tá uma porcaria, ninguém tem atitude. O povo não chega, não fala com você. Olha, umas princesas. Os homens não estão chamando pra dançar. Pra nada, tá horrível, nem pra dançar. Fala, pai. Não estão vindo homem aqui pra dançar. Ela quer um homem pra dançar, não tem. Os cabas estão chegando em você, não é? Também tu veio com a foda do IF pra festa. Existe outra camada nessa história que precisa ser nomeada: a crise dos scripts. Por script, entenda o conjunto de expectativas implícitas ou explícitas sobre o que cada pessoa deve fazer em um relacionamento. Quem inicia, quem sustenta, quem cede, quem decide, quem fica. Por muito tempo, esses scripts eram claros, não necessariamente justos, mas claros. E clareza, mesmo que imperfeita, cria previsibilidade. E previsibilidade reduz ansiedade. O que aconteceu nas últimas décadas foi uma revisão massiva e necessária desses scripts. Revisão que trouxe mais liberdade, mais igualdade, mais espaço para que homens e mulheres se desenvolvessem fora de papéis rígidos. Isso é real e é bom. Mas no meio desse processo, aconteceu algo que ninguém planejou. Alguns scripts foram descartados sem que outros fossem escritos no lugar. E o resultado é que muitas pessoas, homens e mulheres, estão navegando relacionamentos sem um mapa claro, tentando adivinhar o que o outro espera, tentando equilibrar o que querem com o que deveriam querer, tentando ser a pessoa certa em uma época que ainda não decidiu o que certo significa. Para muitos homens, isso criou uma confusão genuína, não malícia, não resistência, confusão. Eles não sabem mais exatamente o que se espera deles. Iniciativa é valorizada ou é pressão? Demonstrar interesse é apreciado ou é demais? Ser direto é honestidade ou é insensibilidade? Ser sensível é profundidade ou é fraqueza? E na ausência de clareza, alguns escolhem o único comportamento que elimina o risco de errar: não jogar, não tentar, não se expor, não abrir espaço para uma rejeição que eles não sabem mais se é sobre eles ou sobre o script inteiro. Aqui é onde a conversa fica mais interessante e mais incômoda para todo mundo. Quando um grupo significativo de pessoas começa a se comportar de forma diferente, tem duas perguntas que precisam ser feitas. A primeira é: o que mudou nelas? A segunda, que muita gente esquece de fazer, é: o que mudou ao redor delas? O afastamento que estamos vendo em muitos homens não acontece no vácuo. Ele é uma resposta a um ambiente, a experiências acumuladas, a feedbacks recebidos, a percepções formadas ao longo do tempo. Isso não significa que o ambiente é culpado, ou que os homens são vítimas, ou qualquer outra narrativa simplificada. Significa apenas que comportamento humano não surge do nada. Há sempre um contexto, sempre uma história. E quando você escuta essa história, não com agenda, mas com curiosidade real, começa a aparecer um padrão que é simultaneamente previsível e triste. Muitos desses homens tentaram. Eles realmente tentaram. Tentaram se abrir e foram mal interpretados. Tentaram demonstrar afeto e foram ignorados. Tentaram fazer as perguntas certas e receberam respostas que os confundiram ainda mais. E em algum ponto, alguma coisa dentro deles fez um cálculo silencioso. Isso não compensa. Não é ódio, é exaustão. E exaustão, diferente de raiva, não faz barulho. Ela só fecha a porta com cuidado e vai embora. Tem um paradoxo interessante no centro de tudo isso.
Os mesmos homens que estão se afastando de dinâmicas relacionais estão ao mesmo tempo investindo intensamente em si mesmos, financeiramente, fisicamente, intelectualmente. Eles leem mais, constroem hábitos mais consistentes, têm objetivos mais claros. Vista de fora, essa pode parecer a imagem de um homem que está bem, e em muitos sentidos está. Mas tem uma diferença sutil entre crescimento que te abre para o mundo e crescimento que te fecha para ele. Entre desenvolver capacidade de conexão e desenvolver capacidade de não precisar de ninguém. As duas coisas podem parecer iguais na superfície. Ambas envolvem disciplina, clareza de propósito e identidade forte. Mas uma leva a relações mais ricas e profundas. A outra leva a uma fortaleza muito bem construída, habitada por uma única pessoa. E o que preocupa, não de forma alarmista, mas de forma genuína, é que muitos homens jovens estão sendo celebrados pela fortaleza sem que ninguém pergunte o que eles abriram mão de construir junto com ela. Autossuficiência é uma virtude, mas quando ela se torna o único modo de existir, quando a capacidade de não precisar de ninguém se torna identidade e não apenas recurso, algo humano e essencial começa a se perder nesse processo.